Arro pessoal, muito boa tarde. Voltando aqui para mais uma live para a gente falar sobre o eclipse lunar dessa semana, que vai ser na sexta-feira de madrugada e que é muito importante. Então, como essa semana ela está meio corrida, eu falei, já vou aproveitar, entrar de novo hoje, falar sobre esse eclipse para garantir aí todo o conteúdo. Aí o resto da semana provavelmente não vai ter live, mas eu estou sempre aí mandando o astral do dia, né? O astral do dia, onde todos os dias eu falo o que está acontecendo no céu. Então vamos lá, está tudo aqui anotado para a gente poder conversar. Deixa eu sentir um pouquinho mais o aroma do óleo essencial. Ah, maravilhoso. Pena que a internet não passa aromas ainda, né? Não passa o cheiro. Mas vamos lá então falar sobre esse eclipse que vai acontecer no dia 14 do 3. Vai ser sexta-feira de madrugada, 3h54 da manhã, para quem estiver aqui pelo Brasil. E dou a dica, né? Assim, na real, os antigos falam para a gente não olhar para o eclipse. Né? Então tem aquela mística, aquele medo. Claro que para o eclipse solar tem até um sentido físico nisso mesmo, né? Se você olhar para um eclipse solar sem proteção, você vai prejudicar os seus olhos. Mas o eclipse lunar, ele não tem tanto aquela coisa, né, física. Ele simplesmente faz com que a Lua fique avermelhada, ela fica mais escura. Então, se você não tiver ali aquela coisa de uma superstição, de não poder olhar, eu recomendo, né? Eu quero fazer isso. Eu, como geralmente acordo por esse horário, esse eclipse, se ele acontece ali, o pico dele 3h54, significa que até umas 5h30 ele deve estar rolando ali, dependendo, né? Eu vou deixar o universo tocar. Se eu acordar sozinho ali por volta das 4 da manhã, eu vou correr lá para a varanda para poder ver o eclipse. Enfim, vendo o eclipse ou não, ele estando visível aqui no Brasil, traz uma força maior para a gente, tanto para o coletivo quanto para o nosso mapa pessoal, principalmente se você tiver planetas ou algum ponto sensível que vai ser ativado, vai ser tocado pelo eclipse. Ele vai acontecer no grau 23h56, então a gente pode arredondar a grau 24. Então olha ali, se você tem algum planeta, né, pode ser também um Quiron, pode ser um meio do céu, um ascendente como eu, né? Se você tem algum planeta ou algum ponto sensível próximo desse grau 24 de Virgem e Peixes, principalmente porque é ali que vai acontecer a oposição de Sol e Lua, mas também 24 graus e ao redores de Gêmeos e Sagitário, porque aí pega uma quadratura. No meu caso, como eu comentei, pegou em cheio o meu mapa, porque eu tenho um ascendente no grau 24 de Peixes, logo o descendente é 24 de Virgem. Olha lá, a Priscila falou meu Sol, então veja aí, né? É importante, o eclipse está atuando em cima do Sol. E também o meu meio do céu é 24 graus de Sagitário, logo o fundo do céu é 24 graus de Gêmeos. E já pegou por aqui o eclipse, né? Ontem a minha lombar travou, mas travou feio assim, de eu não conseguir andar na madrugada. Eu acordei na madrugada aí, primeiro que já não deu para dormir, porque ficava aquela dor ali, não tinha posição nenhuma. E na hora que eu fui levantar para andar, eu falei, pronto, não vou conseguir mais andar. Né? Eu tive que me apoiar na mão ali, fazer todo um esforço ali para conseguir levantar da cama, andar. E ainda está dolorido. Mas eu estou, né, fazendo massagem, a dor ela vai até o pé, né? É uma dor que sai aqui meio que da lombar, principalmente, mas irradia para o meio das costas, vai até o pé, para vocês terem uma noção, principalmente do lado esquerdo. E é isso, né? O eclipse lunar no signo de Virgem, caindo aí na área da saúde, como a gente já vai falar aqui. Tô fazendo minha parte, né, para melhorar, mas já senti o impacto. E muitas pessoas podem estar sentindo também, principalmente se, como eu, né, o seu mapa for bastante ativado por esse eclipse. Então vamos lá. O que é um eclipse lunar? O eclipse lunar é uma lua cheia. E os eclipses eles são determinados pelo eixo cabeça e cauda do dragão. Eu sempre gosto de olhar no mapa quando faço uma leitura. Tem gente que nem sabe, né? Comenta aqui, deixa seu comentário se você sabe qual é a sua cabeça do dragão. A cauda vai ser simplesmente o signo oposto. Então, qual é a sua cabeça do dragão? A cabeça do dragão agora está no signo de Peixes. Ela saiu do signo de Áries recentemente, esse ano, né? Está no signo de Peixes e é ela que determina, né? Tanto a cabeça quanto a cauda determinam aonde vão ocorrer os eclipses. Então a gente está finalizando os eclipses no eixo Áries e Libra, que é uma outra área do mapa. Então você pode ter passado no ano passado ali por ativações entre Áries e Libra, e agora começa a ocorrer entre Virgem e Peixes. Mas a gente ainda vai ter nesse mês de março, o mês de março está bem importante, né? A gente vai ter no finalzinho do mês um eclipse solar.
último no eixo Áries e Libra, porque vai ser o eclipse solar em Áries, né? Só que esse não vai ser visto aqui do Brasil, então a gente não tem a possibilidade de ver, e vai ser um pouco mais fraco, né? Porque vai ser parcial, ele está longe, porque a cabeça do dragão já está em peixes, o eclipse vai ser em Áries, já são signos diferentes, mas é um eclipse. Então, dependendo de onde acontecer no seu mapa, é uma área importante, sem contar que ele vai acontecer numa área estratégica que eu tenho falado, todo mundo que está me acompanhando sabe que eu tenho falado bastante, essa área entre final de peixes e início de Áries, porque é uma área que está recebendo muito impacto astrológico. Inclusive as duas retrogradações, tanto de Vênus quanto de Mercúrio, estão acontecendo ali, e Netuno e Saturno vão mudar de signo bem nessa área, né? Eles saem de peixes, entram em Áries, ficam um pouquinho ali, voltam para peixes, depois voltam para Áries. Então está tendo uma movimentação muito importante nessa área do mapa, o que pode estar trazendo, dependendo, né, de como o seu mapa é ativado, transformações muito profundas. E o signo de peixes fala de finalizações e o signo de Áries fala de novos inícios, né? Então, coisa nova por vir. Esse ano de 2025 é um ano bem ponte, né, entre 2026, onde a gente, aí sim, né, os planetas que estão mudando agora não voltam mais para os signos anteriores e seguem, né, com uma novidade total ali, tanto em Áries quanto em Gêmeos com Urano e assim por diante. Então é uma lua cheia. A lua cheia, tecnicamente, é aquela oposição entre Sol e Lua. Então, o Sol está aqui, a Lua está exatamente oposta, por isso que ela recebe toda a luz do Sol, fica lindíssima no céu, iluminada, brilhando, né? Todo mundo aprecia geralmente, né? A Lua cheia acaba iluminando um pouco a noite. A Lua cheia, ela fala muito do que? De colheitas. Por que colheitas? Porque a Lua cheia vai falar de o ápice de um ciclo. Então, tudo na astrologia é cíclico, tudo na natureza é cíclico também. Então, a gente tem a dança dos planetas, eles estão sempre ali girando no universo, né? E quando um planeta faz conjunção com outro, significa que eles finalizaram um ciclo e estão iniciando outro. Isso acontece com vários planetas, como está acontecendo essa semana com o Sol e Saturno. Eu falei sobre isso no resumão da semana que eu fiz agora de manhã. Então a gente vai ter esse ciclo de cerca de um ano entre Sol e Saturno se iniciando, mas o ciclo de Sol e Lua acontece todo mês. Então todo mês temos a conjunção Lua Nova, depois, daqui a mais ou menos 14, 15 dias, oposição Lua Cheia, que é a colheita daquela Lua Nova, e depois vai finalizando o ciclo e assim por diante. Então a Lua Cheia fala sobre colheitas. A gente pode ter aí algumas colheitas do plantio aí de 15 dias atrás, quando tivemos a Lua Nova em Peixes, ou até de cerca de 6 meses atrás, quando tivemos a Lua Nova em Virgem. Então, a colheita ela pode ser aí tanto uma colheita mais breve, né, de algo que você já tem plantado recentemente, quanto algo que plantou até no ano passado, né, e pode vir aí uma demonstração daquilo que foi plantado. Lua cheia também fala de transbordo, né, então aquilo que está latente, aquilo que está ali, meio que principalmente emoções. Por quê? Porque a Lua representa nossas emoções. A Lua fala do elemento água. E muita gente pode estar já nessa semana com a emoção aí à flor da pele. Né? Aí eu comentei também na live da manhã que Mercúrio está no signo de Áries, muita atenção ali com a agressividade nas palavras, a irritação, o nervosismo, porque isso pode gerar algumas confusões, mas a gente fala também daquele transbordo emocional. Então, se tem alguma coisa aí, alguma emoção ali meio reprimida, alguma coisa que está ali latente, ela pode vir à tona por ser um eclipse de forma mais intensa. E no caso do eixo Virgem-Peixes, como a gente já vai ver aqui, isso pode muito bem somatizar no corpo. Né? Então, no meu caso, somatizou aqui na lombar, né? Uma constrição ali do músculo, e aí eu estou trabalhando isso. Bom, a lua cheia também fala de equilíbrio. Por que equilíbrio? Porque está falando de duas forças, está falando de um eixo. Então, sempre a gente tem aí, quando fala na astrologia, temos 12 signos, mas são 6 eixos que são polaridades. As leis herméticas estão presentes na astrologia em tudo. Eu falo sobre elas no curso também. E aqui a gente tem o eixo, então, Virgem-Peixes, que fala do quê? Fala do sonho e da realização. Porque Peixes é um signo sonhador, é um signo ligado ao espiritual, é um signo ligado ao sutil, a parte do inconsciente, tem uma imaginação muito ativa, né? E o signo de Virgem, ele é associado ao trabalho, ao elemento terra, à realização, às questões práticas. Então, para quem gosta aí da lei da atração, esse eixo Virgem-Peixes é o eixo da lei da atração. É exatamente isso. Por quê? O que a lei da atração fala, né? A gente tem que visualizar, a gente tem que imaginar, e não é só a lei da atração, tá? A própria ciência hoje mostra isso, o quanto que
a gente visualizando alguma coisa com detalhes, com nitidez no nosso cérebro, o nosso corpo responde. O cérebro não sabe, né? Ele não diferencia aí se a gente está vivendo alguma coisa ou se a gente está imaginando. Então, novas sinapses cerebrais vão se organizando, vão se criando ali para que seja, né, plasmado aqui na realidade. Então, peixes representa a parte da lei da atração, que é a visualização. Né? A gente poder visualizar, a gente poder sonhar, a gente poder fazer mural dos sonhos, né? Toda aquela coisa que a lei da atração fala, está ali no signo de peixes. Só que, como eu sempre lembro, não é somente peixes, a gente tem que ir para o virgem também. Então o peixes vai falar sobre isso. Eu posso sentar aqui e ficar fazendo aí 5, 10, 15 minutos, meia hora, enfim, de visualização criativa, de meditação, teta healing, o que quer que você faça. Posso ficar um tempo ali visualizando o mural dos sonhos. Posso fazer o Mind Move do Joe Dispenza. Né? Comenta aí se você conhece o Joe Dispenza, que é bem famoso. Os livros dele são incríveis. Né? Eu já li quase todos. E ele tem o Mind Move, que se encontra até no YouTube, que ele faz primeiro uma parte, né? Ele também fez muita pesquisa com várias mandalas, né? Que é tipo aquelas que a gente vê na ayahuasca, né? Para quem já tomou, muitas vezes a gente está ali, né, na força da planta, ali da medicina, tá tocando uma música, geralmente o ritual tem música, no ritual de ayahuasca, e você com o olho fechado começa a ver várias mandalas. E aí o Joe Dispenza percebeu que realmente o nosso cérebro, quando ele está entrando numa harmonia, né, dos hemisférios, ele começa a trabalhar essas mandalas. Então ele faz esse efeito externo. Né? É como se a gente não criamos dentro da gente, como faz com a ayahuasca, mas através de um vídeo, é uma dose endógena, né, uma dose exterior aí dessa organização. Então a gente fica um tempinho vendo aquelas mandalas, se concentrando ali, depois aparece ali várias imagens daquilo que você quer trabalhar no seu Mind Move. Pode ser imagem de prosperidade, de saúde, de relacionamento. Aí são imagens, palavras de afirmação, frases e tudo aquilo vai reprogramando o seu cérebro. Bom, tudo isso é peixes, né? Tudo isso é área de peixes. Só que aí eu falo, não adianta se a gente ficar só todos os dias fazendo aí meditação, fazendo visualização, fazendo Mind Move, o que quer que seja, se a gente não realmente colocar a mão na massa e fazer alguma coisa no plano físico, dificilmente vai acontecer alguma coisa. Né? Os dois andam juntos, porque realmente, como dizia, né, se não me engano, o Walt Disney falava, se você pode sonhar, você pode realizar. Né? Então, dificilmente a gente realiza alguma coisa que a gente não pensou, não colocou ali uma energia mental, né, para realizar. Mas os dois andam juntos. E às vezes, né, quem está mais no mundo de peixes, daí eu estou falando aqui do equilíbrio que essa lua cheia pede, quem está mais no mundo de peixes pode querer ficar só no quê? No sonho, na visualização, nas práticas mais energéticas e sutis. Maravilha, que é muito bom. Quem está no mundo de virgem, somente virgem, pode ficar só se matando de trabalhar e não tem tempo nem de fazer uma meditação, de sonhar, de refletir, né, sobre aquilo que está fazendo. Então, qual que é o mundo ideal? O que, que essa lua cheia pede para a gente olhar na nossa vida? Como está essa polaridade? Será que eu estou só peixes ou muito peixes? Será que eu estou só virgem ou muito virgem? Qual que é o mundo ideal? Trabalhar os dois. Né? Então, eu faço ali minha visualização criativa de manhã, e aí, ao longo do dia, eu vou fazendo coisas no plano físico, né, no trabalho, para realizar os sonhos. Então, é uma lua cheia, é um eclipse de lei da atração. É uma lua cheia, é um eclipse de realização de sonhos. Claro que dependendo aí do que cada um estiver trabalhando. Bom, e o eclipse, por ser, né, um eclipse, essa lua cheia ela é potencializada. Geralmente a lua cheia, as lunações, né, elas têm ali a duração daquele mês. Então o que acontece ali na dança de Sol e Lua reverbera mais por aquele mês, ou como falei, né, às vezes a colheita vem um pouco depois. Mas no caso de um eclipse, e aí outra coisa que todo mundo já tem que saber, né? Vocês podem estar vendo aí, porque na internet agora vai estar chovendo de conteúdo falando sobre eclipse, a lua de sangue, alguns, né, talvez amedrontadores, as pessoas ali ficando com medo, meu Deus, vai ser um eclipse, lua de sangue, o que é isso? Mas sem dúvida vai estar chovendo, né, conteúdos sobre esse eclipse. Mas basicamente o eclipse ele fala sobre mudanças. Né? Então é uma lunação mais forte, né? Então é uma lunação mais intensa, porque ela ocorre no eixo que fala do nosso destino, que fala da nossa evolução espiritual, que é a cabeça e cauda do dragão, fala de questões kármicas, questões de relacionamento, então tudo isso é fortemente ativado nessa lua cheia. Então, mudanças são previstas principalmente nesse eclipse específico que tem a participação especialíssima de Urano. Então, eclipses representam mudanças, às vezes grandes mudanças,
Aonde vai acontecer essa mudança? Aí você tem que ver no seu mapa astral, aonde está caindo aquele eclipse. Se tem algum arquétipo sendo ativado, se tem algum planeta sendo ativado ali, né? Então, grandes mudanças e principalmente no caso do eclipse lunar, onde a Lua se apaga, né? Porque basicamente é tudo simbólico, só para vocês entenderem, eu gosto muito também dos eclipses. Eu acho que é só eu que falo disso, né? Eu nunca vi ninguém falar disso, mas eu pelo menos na minha reflexão, eu entendi isso. A árvore da vida cabalística, que tem ali os símbolos planetários e que tem toda uma metodologia, né? O caminho da espada, o caminho do raio, enfim, o caminho da pomba, para se subir à árvore da vida. E basicamente o eclipse alinha aquele pilar do meio que no nosso corpo, na visão tântrica, é Sushumna, né? Que é por onde Kundalini sobe. E alinha então Malhut, que é a Terra, Yesod, que é a Lua, Tiferet, que é o Sol, para apontar já lá para Keter, que é onde está ali o reino de Netuno, mas passa-se pelo abismo que é Plutão. Por isso que o eclipse ele tem duas coisas muito importantes, né? Não é à toa que os antigos tinham medo, falavam, né, de catástrofes e coisas assim, porque sim, pode ter. Até eu imagino que é por conta do abismo lá, né, de Da'at, de Plutão, mas ao mesmo tempo é um grande acelerador evolutivo. Então o eclipse ele não tem que ser necessariamente ruim, né? Ele sim pode trazer grandes mudanças. Às vezes a mudança pode ser desagradável, como no meu caso aqui, né? Essa dor aqui, esse travamento, mas eu estou me trabalhando ali para pegar tudo ali que eu tenho que entender nesse momento, mas ele pode ser um grande salto, um grande acelerador evolutivo, né? Então, o que eu recomendo aqui, né? A minha visão da astrologia não é aquela visão de, eu vou ficar esperando acontecer alguma coisa e principalmente vou ficar com medo ali, né? Ai meu Deus, o que vai acontecer comigo? Não. Essas são as energias. Como é que você, na sua consciência, vai trabalhar o melhor com o que se apresenta, né? E nossa função aqui é evoluir espiritualmente. Então, como que a gente pode usar o eclipse para evoluir espiritualmente? No meu caso, novamente, né? Como eu já conheço o meu mapa, ele pega principalmente o eixo ascendente e descendente, ou seja, pega o eu, pega o corpo, pega toda essa parte bem forte e pega, de certa forma, também toda a parte da carreira, da família. Então, no meu caso, está sendo muito forte esse eclipse. No caso de outras pessoas, aliás, fica a dica, né? Eu coloquei, não vou conseguir fazer para todo mundo, então eu limitei ali as cinco primeiras pessoas. Tem uma caixinha de pergunta aberta aqui. Se você quiser que eu dê uma olhada, né? Aonde vai cair o eclipse para você, corre na caixinha, coloca ali os seus dados, que eu vou falar, o eclipse cai na casa 8, o eclipse cai, sei lá, na casa 11 e ativa a sua Vênus, eu vou ver ali o que acontece para te dar algumas dicas, né? E quem quiser uma visão mais aprofundada, vem fazer um atendimento que a gente mergulha em tudo isso, inclusive nos próximos, porque esse eclipse de março está totalmente ligado ao eclipse de setembro, né? Porque eles vão acontecer inclusive muito próximos. A gente vai ter um eclipse lunar agora em Virgem, no grau 24. Em setembro temos um eclipse solar no grau 29 de Virgem. Então é como se agora fosse uma grande finalização. Eclipses lunares convidam a finalizações, a deixar o passado para trás, para que em setembro, no eclipse solar de Virgem, nesse mesmo ponto praticamente, a gente tenha grandes inícios. Então, novamente, é como se fosse uma grande faxina, afinal, estamos falando aí do signo de Virgem, mestre nisso, né? Uma grande faxina, uma grande limpeza para preparar um terreno para em setembro a gente plantar sementes maravilhosas, né, na temática virginiana. E novamente isso está acontecendo em uma determinada área do seu mapa, é importante você saber. Bom, o eixo Virgem Peixes então fala do sonho da realização que a gente já falou. É o eixo da lei da atração, é o eixo que fala ali do plano sutil e do plano terreno, né? Elemento água, imaginação, criatividade e elemento terra. Fala muito do sutil e do físico, né? Então, como o plano sutil influencia no plano físico, e daí, claro, né? Se você está aqui assistindo essa live, provavelmente você já tem uma boa noção disso, né? Você sabe que existem os planos sutis, os corpos sutis. Algumas pessoas que provavelmente não chegam nessa live estão presas aonde? No plano material. Então, são aquelas pessoas que acham que só existe aquilo que toca, ou pelo menos que só é relevante para a nossa vida aquilo que a gente toca, né? Aquilo que é palpável. E esquece que tem muita coisa invisível que a gente não tem contato assim e que influencia a nossa vida, né? Então, mesmo que é da ciência, eu estou aqui transmitindo, né, essa live por ondas de radiofrequência aqui de Wi-Fi que ninguém vê, ninguém pega, né? Só que ela está lá.
né? Quem consegue captar essa rede é o celular, que é um aparelho, né, preparado para isso. Então, sim, existe, como dizia Shakespeare, né, há muito mais, né, nesse horizonte do que a nossa vã filosofia acredita. Né? Então, esse eixo fala muito disso. Então, olhar para o plano sutil, cuidar do plano sutil, perceber como é que estão as suas energias, cuidar de uma limpeza energética. Né? Novamente, eu cito aqui o streaming Aquarius, que é um streaming que é como uma Netflix, mas ele é repleto de documentários, filmes sobre espiritualidade, evolução, é muito legal. E a gente assistiu nesse fim de semana o documentário da Ayurveda, né, do Vasant Lad, e é muito bonito como é uma medicina antiga, que desde a antiguidade eles falam sobre isso. Acho que o Vasant Lad, especificamente, ele tem até uma pegada um pouco, ele é muito devoto de Ganesha, né? E ele fala claramente o quanto que a parte física é influenciada pela parte espiritual, pelos corpos sutis. Na astrologia a gente trabalha com os corpos sutis também, né? O corpo espiritual, o corpo mental, o corpo emocional e o corpo físico. Falando nessa questão ali, citando o Ayurveda, falando aí do plano sutil e do plano físico, né, e inclusive para a questão de doença, o eixo Virgem-Peixes, e especificamente o signo de Virgem, é um signo que fala muito sobre saúde e doença. Né? Então, no mundo, a gente pode ter aí esse tema vindo à tona fortemente, e infelizmente eu já tenho visto, né, porque os eclipses eles realmente eles começam a dar as caras pelo menos umas 2 semanas, até um mês antes. Eles já começam meio que a demonstrar aí o que vai vir. E infelizmente eu estou vendo aí, né, pelo menos nas notícias aí da vida, vírus, mpox, aquela coisa toda. Então pode ser que isso venha à tona, principalmente para o coletivo, e claro que na nossa vida individual também. Então, como é que está a sua saúde, como é que está ali o seu cuidado com o corpo. Mas aqui eu trago o adicional, né? Considere o peixes, porque eu trabalho com isso também, como eu comentei aqui de manhã. Sempre que eu vou fazer um atendimento, eu mando uma ficha de avaliação, a pessoa preenche. Ela provavelmente a pessoa pensa, nossa, mas nem meu médico pergunta sobre essas coisas, né? É uma lista bem extensa. E por que eu faço isso? Porque cada coisinha ali que a pessoa coloca, eu tenho a formação também em linguagem do corpo. E aí eu dou uma olhada ali. Então, se a pessoa coloca uma determinada doença, se a pessoa coloca alguma questão ali de saúde, eu olho no mapa, vejo pela linguagem do corpo e posso apontar algumas dicas para ela. Lógico que não no sentido de substituir o médico e coisa do tipo, mas para dar consciência desse plano sutil. Então, você está com uma gastrite muito nervosa, né? O nome já diz, né? A pessoa que fica muito nervosa afeta o estômago. Mas aí eu vou olhar para a lua dela, né? Inclusive, ó, quem tem lua em Áries pode ter o estômago terrível, assim, o estômago de uma lua em Áries é extremamente ácido, quente, né? E muito ligado à questão da raiva. Né? Então, Áries, que é um signo mais irritado, é, sendo ali, né, o lar da lua que rege o nosso estômago, a pessoa pode ter muita gastrite. E aí, claro, né? Ela pode tentar tomar o remédio que for e aquele monte de coisa, mas se ela não mudar aqui na mente, se ela não mudar no plano sutil, não adianta. Então eu gosto muito de dar essas dicas aí para todo mundo. Então esse eclipse, essa lua cheia, pode ser aí repleta de somatizações. Então observe o seu corpo. Se acontecer alguma coisa, porque lembra, né? Não é no momento, não quer dizer que na sexta-feira formou um eclipse e vai acontecer alguma coisa. Pode ser, né? Mas pode já acontecer antes, como comigo. Pode acontecer depois. Pode acontecer ao longo dos próximos 6 meses. Então, muita atenção ao que vai se somatizar no seu corpo e leve isso como um aprendizado, principalmente se você souber a área do mapa que está sendo afetada pelo eclipse. Bom, essa é a visão geral do eclipse. Agora a gente vai ver os aspectos que vão acontecer. E o que é interessante? Esse eclipse está com aspectos interessantes. Claro que tem um desafiador aí, mas ele é desafiador até certo ponto, porque o lado luz dele é maravilhoso, mas temos aí o Urano como um grande aliado. Né? Então, quais são os aspectos que a gente tem? Primeira coisa, a Lua, que está sendo eclipsada agora, lembra, é um eclipse lunar, então tem uma ênfase na Lua. A Lua que está sendo eclipsada, ela está grudada com a cauda do dragão. A cauda do dragão que está aqui, ó, no grau 27 de Virgem. A Lua vai estar no grau 24, então está pertinho, por isso que é um eclipse lunar total. A Lua inteira vai ser coberta, né, pela sombra da Terra. E a cauda do dragão, ela fala
sobre vidas passadas. Então, sim, questões kármicas podem ser limpas nesse período. Então, para quem trabalha, né, nessa questão de vida passada, para quem trabalha com regressões, enfim, pode ser um momento aí de limpeza, ou mesmo, né, é uma lua muito boa, me veio agora, né, conversando com vocês aqui, me veio essa reflexão, é uma lua ótima para o Ho'oponopono, né, para fazer muito Ho'oponopono aí, fazer limpeza, e limpeza até a vida passada. Então é uma grande faxina, é um grande deixar ir, porque a cauda do dragão também fala sobre limpeza, sobre deixar embora. É aquilo que a gente tem que não ficar preso, principalmente na parte ruim. E aí estamos falando da cauda do dragão em Virgem, novamente, fica preso no materialismo, na questão da crítica extrema, né, no perfeccionismo que nos paralisa, né, às vezes no materialismo, que eu já falei do materialismo, né, mas às vezes na questão de workaholic, a pessoa que trabalha, trabalha, trabalha e não tem tempo de sonhar, né, não tem tempo de contemplar o lado pisciano da vida, tirar um pouco da preocupação, né, porque o signo de peixes, onde está a cabeça do dragão, ele entrega para o universo. Né, então o signo de virgem às vezes fica muito no controle e o signo de peixes pede que entregue para o universo. Então a gente pode ter uma grande faxina detalhada, né? Por quê? Porque é uma lua em virgem, junto com a cauda do dragão. Então é uma limpeza detalhista, uma limpeza profunda ali com a energia de virgem. Então veja detalhes do que precisa ir embora. E eu falei, né? Eu falei de manhã, eu falei também nos atendimentos aí da semana passada. É muito importante a gente ter noção que se você decidir trabalhar algo, alguma característica, alguma coisa, pode ter certeza que o universo vai trazer coisas para testar, né? Então eu vou dar um exemplo bem básico, né? A pessoa fala, não quero mais brigar, não vou me estressar, não vou perder a paciência. A pessoa pode decidir isso. Quero deixar ele ir embora, né? Aproveitar as retrogradações em Ares ocorrendo agora, quero deixar embora essa coisa da raiva, da briga, de entrar em confusão. Aí a pessoa pode falar, né, beleza, se eu fiz isso, então minha vida vai ficar tranquilíssima agora. Só que não, né? Porque a partir do momento que você fala isso, o universo vai testar, né? E aí a questão de não brigar não é assim não acontecer nada, você não vai brigar mesmo, né? Se você decidir não brigar e não acontecer nada, não tem que esforço que você vai estar tendo. Agora, quando você fala não vou brigar, não vou me estressar, vem o universo e coloca situações que vão te estimular a raiva, a briga. E aí qual que é o teste? É como que você vai reagir a essa situação. Então sim, dependendo do que você decidir limpar, pode esperar que nos próximos dias virão testes. E aí fica a lembrança do que você vai ter que ter, se firmar, pode pegar um cristal, pode pegar um óleo essencial para ancorar essa energia e falar o que eu decidi conscientemente, não vou deixar com que coisas que acontecem no ambiente simplesmente me desviem do meu caminho. Né? Se eu quero uma vida mais calma e tranquila, eu vou seguir por esse caminho, aconteça o que acontecer. Bom, então conjunção com a cauda, logo o Sol ele está ali, inclusive já se encaminhando, né? Porque o eclipse acontece no grau 24, então depois de mais ou menos aí 3 dias, o Sol faz conjunção. Depois de 2 ou 3 dias, o Sol faz conjunção com a cabeça do dragão, iluminando, né, o nosso caminho de evolução. E eu vou falar sobre isso tanto no resumão da próxima semana, porque vai acontecer na próxima semana, e também no astral do dia. Outro aspecto que acontece, esse eu diria que é o grande coringa, aí, a grande estrela que a gente vai ter, que é o aspecto benéfico com Urano. Urano é o planeta da mudança, e eclipse já fala de mudança, então é como se tivesse tudo potencializado nesse eclipse. Lua cheia é limpeza, acontece no signo de Virgem e com a cauda do dragão, para fazer uma limpeza profunda, detalhada. E também é deixar para trás coisas, e Urano fala de libertação, de mudança, do novo. Então, nesse eclipse, a Lua faz um trígono com Urano e o Sol faz um sextil com Urano, que vai também se tornar exato ao longo dos próximos dias. Então, é um período de grandes insights, grandes ideias, acesso à mente cósmica, acesso à mente universal. Então, sair somente da nossa mente racional, da nossa mente pequenininha aqui, que às vezes fica presa, né, num quadrado, como a gente fala, e acessar planos superiores, planos que trazem ideias diferentes, ideias inovadoras, que podem sim trazer uma grande mudança na vida. Novamente, a gente vai ter muita mudança esse ano. Saturno muda de signo, Netuno muda de signo, o próprio Urano muda de signo, Plutão acabou de mudar de signo, Júpiter vai mudar de signo, então tem muita mudança e é como se esse Urano trouxesse ideias. Inclusive,
já falando aqui, eu estou começando a falar, né, aqui nos stories, enfim, e a gente está numa casa aqui maravilhosa, um espaço muito legal. Só que até agora a gente ficou meio que um ano aqui e a gente não aproveitou tanto o espaço físico aqui, né? Então a gente faz as coisas online, maravilha, damos curso online e tudo, mas o plano agora, né, veio muito esse insight de começar a fazer cursos presenciais, vivências presenciais, experiências presenciais aqui, que é uma coisa que infelizmente quem está muito longe não vai conseguir vir, né? A não ser que viaje, venha para cá e aí participe. Mas para quem é da redondeza, né? Para quem pode, vai ser uma experiência e tanto. Porque o virtual é maravilhoso, mas o presencial ele traz algumas coisas que não dá para fazer no online. Né? Então, por exemplo, não dá para você sentir um aroma de um óleo essencial online. Não dá para você sentir um toque online. Não dá para fazer algum ritual, alguma coisa que a gente pode fazer aqui não dá. Né? Online a gente pode passar muita informação, fazer algumas meditações, mas tem coisas que se limitam. Né? Não dá para a gente curtir um pôr do sol junto. A Paulinha perguntando, tem pousada por aqui? Tem pousada por aqui. E a gente está com um plano também, vamos ver se esse ano, né, vai acontecer, de liberar um espaço que a gente tem lá embaixo, né, porque aqui são 3 casas basicamente, até para permitir hospedagem. Né? Então, muito interessante, porque para quem for de lugar que é um pouco mais distante, que não dá para ir e voltar, né, a pessoa até poderia ficar aqui, dormir, passar a noite. Enquanto não tem esse espaço, tem pousada na cidade sim, pode ficar tranquilo. Então é bem interessante. Né? A gente está aí nesse plano. Já é um efeito desse eclipse. Urano, trazer coisa nova, trazer mudança, novas ideias. Eu estou pensando muito em voltar com o curso de xamanismo. Eu estou pensando em fazer uma junção ali, que acho que vai ser totalmente, sei lá, se é totalmente, mas muito inédita, não é comum, de pegar astrologia com o xamanismo. Claro que são coisas diferentes, mas, por exemplo, no xamanismo a gente fala muito dos elementos. Né? Então a gente trabalha os elementos, a gente trabalha aí elemento fogo, elemento ar, elemento água, terra, o próprio éter. E aí, claro, né, a ideia do xamanismo é fazer você vivenciar esses elementos. Então, vamos trabalhar o elemento fogo, a gente faz uma fogueira lá fora, trabalha com o sol. Né? Vamos trabalhar o elemento ar, aqui a gente tem uma varanda alta com muito vento, a gente pode trabalhar o elemento ar, podemos subir um pico aqui, uma montanha que tem do lado para estar em contato com o elemento ar. Elemento água, não preciso nem dizer, né? Tem um lago aqui embaixo que o povo vive nadando, para quem quiser, é uma oportunidade também. E elemento terra, aqui tem quintal de terra, onde a gente pode colocar os pés na terra, fazer o grounding, aterramento, tudo isso. Então, assim, o que eu estou pensando, né, de fazer uma junção? Pegar, enquanto estiver trabalhando os elementos, já trazer os signos, porque os signos são os clãs, né? Então a gente tem aí o clã do fogo, que é Áries, Leão e Sagitário, o clã da água e assim por diante. Então eu estou pensando tudo isso, eu estou dando só esse exemplo para vocês verem o efeito desse Urano, nesse eclipse, que pode ser muito, muito bom. Então veja na sua vida, né, como que esse Urano pode te trazer ideias, novidades, coisas novas, libertação do passado, né, acesso a coisa diferente. Aproveita, é quando o Urano está do nosso lado. Então ele traz mudanças, pode trazer algumas surpresas, claro, né, mas se sintonize aí com o melhor de Urano para receber boas surpresas desse planetão aí, que, como eu falei, vai mudar de signo também. Né? Urano ele está já se encaminhando para entrar em Gêmeos, e isso vai ser uma mudança importante para o mundo e para a gente também, claro, né? Bom, mas também temos aí um aspecto desafiador acontecendo, né? E eu diria que ele apesar do aspecto de Urano estar mais forte, o Saturno ele vem primeiro. Então o Saturno ele está ali em conjunção com o Sol e em oposição à Lua. Inclusive, logo após o eclipse, na própria sexta-feira, a Lua vai terminando a passagem por Virgem e faz oposição a Saturno. Então Saturno vem como aquele cara chato, né? Tudo bem, é isso aí. Novamente, os antigos chamavam ele de grande maléfico, então, né? Ele é aquele cara que vem cobrar. Né? Saturno pode trazer cobranças para a gente. Então, para quem tem alguma coisa, por exemplo, nesse eixo Virgem e Peixes, eu tenho comentado que eu acertei ali a minha rotina de meditação nesse período de Saturno em Peixes, né, que é muito importante, é uma cobrança saturnina. Então, para quem tiver alguma coisa ali, o Saturno pode vir com uma cobrança, né, um certo peso. Então, assim, ele traz ali até um cansaço, né? Então, principalmente, eu estou com o Saturno no meu ascendente. E literalmente, é como se minha lombar não suportasse o peso do meu corpo, né? Que não é só o corpo, é como se fosse o peso de Saturno inteiro ali em cima. Então é como se o Saturno trouxesse um peso, principalmente para quem está nesse efeito,
né, para quem tem ali o finalzinho do signo de Peixes, está com Saturno bem em cima do Sol, pode ser no ascendente, como no meu caso, pode ser na Lua, pesando no emocional, né, pode ser se tiver no signo de Virgem por oposição, como está acontecendo, né, nesse momento do eclipse. Então, basicamente, Saturno vem trazer uma certa cobrança, pode trazer um certo peso e preocupação. Olá, Kátia, seja bem-vinda. Mas, claro, né, Saturno também tem o seu lado luz, tem o seu lado positivo. E o que ele faz? Ele traz estrutura. Estrutura. Ele pede um pouco de paciência, né? Então, novamente, eu por mim, eu já queria, ó, se eu pudesse, eu já falaria, galera, vem nesse fim de semana aí, né, logo após o eclipse, para a gente já fazer aí um ritual, já fazer alguma coisa, para a gente já começar. Mas não dá, né? Tem que se estruturar algo antes. E justamente Saturno, ele traz esse teste para a gente, mas ele traz uma força para que a gente suporte, né, a energia dos outros planetas. E simbolicamente aqui que eu estou falando é, no meu caso, né, no nosso caso aqui, desse projeto que eu estou falando, é preciso estruturar tudo isso, como é que vai ser. Né? A Sullivan vai dar curso comigo, então a gente vai fazer uma coisa em dupla, né, vai ser bem legal. E tudo isso estando estruturado, aí sim, permite todas as inovações e novidades que o Urano vai trazer. Se a gente quiser somente ir para o Urano, sem ter estrutura de Saturno, pode dar ali uma dificuldade, pode não acontecer. Então, vamos ter testes, mas, novamente, se tivermos aí uma boa harmonia com Saturno, a gente traz amadurecimento e estrutura para a nossa vida. Esses são os aspectos principais do eclipse. Tem também o Netuno, né? O Netuno está um pouco mais longe, mas está participando também, convidando a gente aí a trabalhar a inspiração, a espiritualidade, a questão do inconsciente. Agora, tem um outro aspecto que é importantíssimo também nessa alunação, porque o signo de Virgem, ele é regido por quem? Por Mercúrio. E Mercúrio, ele vai estar estacionário praticamente no dia do eclipse. Por quê? O eclipse acontece ali na madrugada de sexta, né? E na madrugada de sábado, Mercúrio inicia a retrogradação. Então, sim, se você ainda não está sabendo, o que eu duvido, né? Quem acompanha a astrologia com certeza já está sabendo, teremos um Mercúrio retrógrado essa semana, que traz ali todos os avisos, aquela coisa da gente tomar um certo cuidado com alguns inícios, algumas compras, contratos e assim por diante. Mas ele, no momento do eclipse, ele ainda vai estar no movimento direto, porém praticamente parado, né? Porque ele vai estar entrando no movimento estacionário, onde fica ali mais forte, para retrogradar. E ele sendo o regente de Virgem, traz algo mais forte ainda, que vai trazer muito a questão de organizar nossa mente, de trazer conversas profundas e conversas que propiciam. Então, muito do que vai acontecer aqui, né, dessa libertação, desses insights do Urano, podem vir numa meditação, podem vir ali em ideias que você vai tendo, mas pode vir de conversa, de observação, né, você conversar com alguém e ter ideias novas. E olha que bonito, né? Quem é o regente tradicional de Peixes, que é onde está o Sol? É o Júpiter. E Júpiter está ali também falando bem com o Mercúrio. Então a gente está tendo aí, claro que o Mercúrio, infelizmente, ele não vai chegar, né, a fechar o sextil exato com Júpiter, porque ele vai retrogradar antes, mas ele está ali já dando um alô para Júpiter para expandir a mente, expandir as ideias. Então, novamente, eu sei que muita gente vai estar meio que pegando o lado de medo, né, desse eclipse, mas veja quanta coisa interessante, que quantas ideias, e principalmente envolvendo sonhos, trabalho, realização. Né? A nossa meta aqui, né, tem ainda o sítio lá em Nazaré, que a gente quer desenvolver ele para ser um centro de cura, mas eu pensei, né, aqui já é um centro de cura. Né, aqui já é um lugar que eu quero trazer pessoas para poder trabalhar todo o conhecimento que a gente trabalha, as terapias, as curas. Então, olha que eclipse interessante que propicia a realização de sonhos, ideias inovadoras para trabalho, para a rotina, para o dia a dia. E esse Mercúrio, ele vai estar numa conjunção com a Vênus. Vênus que está retrógrada, né? Então a Vênus está retrogradando, revendo questões de valores. Eu falei sobre isso no resumão da semana de manhã, depois eu vou postar no podcast. Mercúrio também vai retrogradar, então é como se tivesse uma união, né? A gente tivesse ali uma possibilidade de união da nossa mente com os nossos valores, com o nosso gostar, né? Porque Vênus fala muito daquilo que a gente gosta, daquilo que dá prazer, e também, né? Vênus fala sobre relacionamento, Mercúrio fala sobre comunicação, conversas profundas de relacionamento. Mercúrio fala sobre negócios, né? Fechar negócios, conversar e divulgar coisas. Vênus fala sobre dinheiro, sobre valores. Então, é como se ficasse também
Aliás, esse aspecto ele vai se formar de forma exata amanhã, tá? Eu vou, terminando a live aqui, eu vou gravar já o astral do dia de amanhã e vou falar um pouquinho mais sobre ele. Amanhã ele fica exato, vai ser um dia bem forte para isso, e ele vai ficar de certa forma presente por conta do eclipse. Né? Então a gente pode usar a nossa conversa, usar a nossa mente para melhorar ali nosso relacionamento e nossos valores. Bom, e para isso eu vou recomendar para quem gosta, né, para quem inclusive é o trabalho. Eu quero, é o que eu pensei agora, né? Eu estava ali na rede, na varanda, meditando. Eu pensei, porque já tem um curso de astrologia extenso rolando online, então ele é longo, né? Então não daria. Mas eu pensei em de repente fazer um intensivão de astrologia de um dia, né? Então vamos lá, você que quer ter um contato, aquele impacto, né? Pá, quero saber, né? Quero ter um contato com o que é a astrologia. Pegar um dia, por exemplo, e separar e falar, você vai vir aqui, eu vou falar o que, que é a base da astrologia, quais são os planetas, os signos, né? Falar também das casas, dar uma visão geral dos aspectos, e você vai ter em um dia, né? Um kick-off, né? Que a gente chama um kick-off para você, quem sabe até, se você falar, pô, gostei, né, da astrologia, isso é para qualquer um, você não precisa saber de nada, né, para vir, mas é uma forma de você falar, pô, gostei disso, quero me aprofundar. Aí de repente você vai para o curso extenso, estuda mais e assim por diante. Mas eu pensei nisso, né? Eu pensei no curso de cristais, que também tem online, mas eu poderia, boa tarde, Cris, seja bem-vinda, mas eu poderia fazer também um workshop intensivão de cristais aqui, e aí o bom de ser presencial é que você vai poder pegar na mão, né, os cristais, vai poder sentir, vai poder, enfim, fazer algumas coisas que no online pelo menos não é possível, né? E claro que eu vou juntar óleo essencial com tudo isso. Então, ideias que estão vindo. Mas enfim, quem gosta de cristais, qual que seria a recomendação? Novamente, se você conhece cristais, se você já utiliza, se você já tem a sua prática, usa a sua intuição, usa o seu conhecimento e veja também o seu mapa que está sendo ativado para você trabalhar. Mas de forma geral, eu diria que a combinação de ametista e quartzo verde pode ser muito interessante. Por quê? Ametista ligado ao signo de peixes. Vai falar sobre intuição, sobre o mundo espiritual, sobre a meditação. E quartzo verde ligado ao signo de virgem, que vai falar sobre materialização, sobre realização aqui no plano terreno. A quartzo verde diz que dá muita sorte, né? Pode dar sorte nos negócios. Então é uma combinação interessante, ametista e quartzo verde, principalmente porque são cristais facílimos de encontrar. Né? Então, o quartzo verde e a ametista são extremamente abundantes aqui no Brasil, são baratos, né? Você encontra em qualquer lojinha de artigo religioso ou que tem alguma coisa ali esotérica, esses dois cristais você vai encontrar sem dúvida. Né? Se eu falasse uma malaquita, já é mais caro, né? E talvez você não encontre, mas quartzo verde e quartzo ametista você vai encontrar. Quem quiser dar uma geralzinha também na questão do Mercúrio, porque eu falei, cuidado com esse Mercúrio em Áries, porque o Mercúrio em Áries pode ser extremamente agressivo com as palavras. Ele está sob o efeito do Marte em Câncer, que não está ali muito feliz em Câncer, né? E o Marte em Câncer traz aí também a regência da Lua, que muda muito, então é aquele dia que a pessoa pode estar extremamente irritada e aí soltar as palavras, e as palavras machucam e causam, né, desafios. Você pode usar também o quartzo azul. Então, olha só, a família dos quartzos é uma família enorme, né? Tem ali todas as cores basicamente, e você pode ter uma ametista, um quartzo verde e um quartzo azul para trabalhar a comunicação. A comunicação tolerante, calma e que gera conexão e não separação. No caso de óleo essencial também tem muitos que a gente pode utilizar, mas eu vou citar dois aqui, que eu acho que é interessante para esse momento. Um é o frankincense, que é um coringão, assim, acho que todo mundo tem que ter ali um frankincense, porque ele trabalha muita coisa, mas ele é muito bom para conectar tanto o espiritual quanto o terreno. Ele faz uma ponte ali muito legal. Então o frankincense para meditação, para as visualizações, né, para a saúde, o frankincense é incrível para a saúde. Eu tenho esse mix aqui, ó, da do Terra chamado DDR Prime. DDR Prime. Ele é um mix metabólico, né, que se fala. Então ele é utilizado para muita coisa. Eu não posso falar nome de doença aqui, que senão, né, eu sou penalizado ali pela Anvisa e assim por diante. Mas eu posso dizer que eu tomo todo dia umas 2 gotinhas desse mix. Tem frankincense e outros óleos aqui e ele ajuda a gente a ter mais saúde. Né? Então, frankincense é maravilhoso. E o cipreste. Né? Quem quiser pode usar também o cipreste, porque o cipreste é um óleo de movimento, de fluidez. Né? Então a gente pode conseguir fluir melhor com todas essas mudanças que a gente pretende aí nesse eclipse. A Cris falou, nossa, canceriana com ascendente em Áries, estou mega brava. Então, né, eu já tive 2 experiências aqui, de domingo e segunda, né, esses ataques do Mercúrio em Áries,
E é complicado, né? É complicado. A gente tem que, e como eu falei, né? Como eu decidi ficar na paz, né? Eu falei, eu vou ficar na paz, na tranquilidade, não vou me estressar. Então o universo traz os testes, né? Mas não deu jeito, somatizou um pouco no corpo. Mas é isso, né? Deixa eu ver, tem o Júpiter em Peixes e Plutão em Virgem. Olha que interessante. Você tem o Júpiter, dependendo do grau, estão em oposição, né? É um Júpiter bem poderoso. Se você tem um Júpiter em Peixes, novamente, dependendo do grau, ele vai estar sendo ativado, né? Esse eixo vai estar sendo ativado pelo eclipse, né? E aí, no caso, veja o grau, né? Se tiver ali pelos últimos graus do signo de Peixes e Virgem, eles serão ativados. Aí Júpiter fala sobre expansão, né? Júpiter fala sobre a fé, a espiritualidade. O Júpiter em Peixes é um Júpiter domiciliado muito forte. O Plutão, ele vai falar sobre transformações profundas. Você perguntou da caixinha, a caixinha está aqui nos stories do Instagram, né? Então procura ali meus stories, está lá a caixinha. Se você for uma das 5 primeiras, eu já dou uma olhada, né, para ver os graus, tudo o que está acontecendo e dou uns insights ali nos stories. Pessoal, é isso. Então temos o eclipse de sexta-feira. Provavelmente, né, pelo jeito que está andando a semana aqui, muita coisa acontecendo, já tem muito atendimento marcado, coisas que eu vou ter que fazer. Não, provavelmente não vai ter live, né, até o eclipse, então eu já desejo um ótimo eclipse aí para todo mundo, mas temos o astral do dia. Então todo dia de manhã, você pode receber lá no Telegram. Eu recomendo você entrar no Telegram. No destaque do Instagram tem o link ali. Se você estiver vendo essa live gravada, vai ter aqui embaixo aqui o link também. Então veja ali o Telegram para você ver o astral do dia e se inscreve no Spotify ou no YouTube para você também receber. Tenho sentido uma dor forte, uma tensão no pescoço. Então, Saturno foi o que aconteceu comigo, né? Saturno é constrição. Então, às vezes, o músculo pode estar tenso. A gente pode estar com muita tensão. Eu estou usando o óleo essencial aqui adoidado, né? Esse aqui é maravilhoso. Eu só tenho um problema com ele, né? Porque ele tem óleo essencial de coentro e a Sullivan odeia coentro. Então eu tenho que passar ele meio que escondido assim, e não aparecer, porque senão. Mas esse é maravilhoso. A Pastense. Passar ele aqui no pescoço, né? Passar esse mix aqui no pescoço, você já sente aquele geladinho, aquele queimando, e ele vai amenizando a dor. É maravilhoso. Você associar o óleo com massagem, que é o que eu estou fazendo. Sem brincadeira, na madrugada eu não conseguia me mexer. Agora eu estou me mexendo, está doendo, mas já estou me mexendo. Eu acredito que amanhã já vai estar bem melhor. E eu estou o dia inteiro, né? Massageando com óleo, tomando lá meu turmeric, a cúrcuma, para poder desinflamar. É isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Gratidão a todo mundo que participou. Se você viu a gravação, deixa aí o seu comentário. Eu vou agora gravar o astral do dia de amanhã. Então, até amanhã lá no Astral do Dia, seja no Telegram ou seja no Spotify. Um beijão, muita gratidão. Namastê, Harion. Tchau, tchau.